Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo professor Leonardo, sou professor de biologia de vocês. Espero que todos estejam bem, não é? Devido a essa pandemia. E sou professor de biologia de vocês. Aí na Escola Francisco Máximo eu só completo o meu contrato. Na verdade eu sou do militar. Do militar. Lá no militar eu ensino, leciono química, física e matemática, mas minha formação é em, em química. É em química. Biologia é uma coisa nova para mim. É a primeira vez que eu estou lecionando biologia mesmo. Porque eu já lecionei biologia, mas no ensino fundamental, né? Porque tem alguns conteúdos, né? Então, vamos dar início à nossa aula remota, né? Estou gravando essa aula para que sirva para o conhecimento de vocês, para que sirva também para resolver as atividades. Na verdade, isso aqui é um resumo daquele texto que eu enviei, certo? É a origem da vida. A origem da vida. Várias hipóteses foram criadas já sobre a origem da vida. Pensando assim, como foi na verdade que a vida é, foi gerada? Existem várias hipóteses. Tem hipóteses que foram é, que é a mais aceita e tem hipóteses que não tem lógica nenhuma. Mas vamos ver aqui a primeira hipótese. A primeira hipótese é o criacionismo, que está presente lá no livro de Gênesis. É, O que é que isso me diz? Me diz que a origem da vida se deu pela criação divina, ou seja, por um ser supremo. Isso se perpetua desde a antiguidade entre vários fiéis, né? Ou seja, tem muitos fiéis que ainda acreditam que a vida se deu pela criação divina. Outra hipótese é a panspermia, defendida por vários filósofos gregos, como Anáxoras e Aristóteles. Desculpa se o nome não saiu tão bem. Anáxoras e Aristóteles, entre outros. Eles acreditavam o quê? Que a origem da vida, a origem da vida se deu em outro lugar do universo, por exemplo, em outro planeta, e que essa semente da vida foi traga até a Terra, traga até a Terra. Aí eu imagino aí, digamos que eu tenho um asteroide e esse asteroide vai trazer uma forma viva, por exemplo, uma bactéria. Quando esse asteroide se choca com a Terra, isso aqui vai causar uma explosão muito grande, não é verdade? E essa explosão vai me gerar uma temperatura muito alta, uma temperatura muito alta. Essa bactéria certamente não conseguiria resistir a essa alta temperatura. Então, essa hipótese da panspermia não nenhum estudioso acredita mais. A gente vai ver agora outra hipótese, que é a de Oparin e Aldana. Essa é a hipótese mais aceita. O que foi que eles independentemente, não foi uma hipótese que foi criada os dois, mas eles criaram uma hipótese baseada na atmosfera primitiva, que é a mais aceita. Eles acreditavam o quê? Que a atmosfera primitiva era formada por uma combinação de vários gases, como amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. Esse vapor de água, como a Terra era muito quente, ele evaporava, a água ia evaporar e precipitava na forma de chuva. E quando chegava essa água, chegava na Terra, evaporava novamente, muito rapidamente porque a Terra era muito quente.
Outros dois fatores a gente pode destacar aqui, que era o quê? Que a Terra primitiva sofria ainda uma ação de descargas elétricas e radiação ultravioleta. Esses dois agentes, as descargas elétricas e a radiação ultravioleta do Sol, esses dois agentes foram essenciais para que os elementos da atmosfera reagissem, ou seja, esses elementos aqui, amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, reagissem e formassem moléculas orgânicas. Em destaque, os aminoácidos. Esses compostos chegavam à superfície da Terra por meio de quê? Das chuvas, ou seja, esses compostos orgânicos que eram formados na atmosfera iam chegar na Terra a partir das chuvas. Os aminoácidos, em condições adequadas, deram origem a estruturas semelhantes às proteínas. Essas proteínas foram acumulando-se nos oceanos em formação e deram origem aos chamados coacervados, que são agregados de proteínas rodeados de água. Com o passar do tempo, esses agregados tornaram-se cada vez mais estáveis e complexos e passaram a se duplicar, resultando nas primeiras formas de vida. Quando eu estava fazendo universidade, eu estudei que as primeiras formas de vida se deu em oceanos lá na África. Nos oceanos que estão locados lá na África, naquela parte da África lá. Mas se existia vida, como era que esses organismos vivos conseguiriam sobreviver? Eles precisariam de energia, né? A gente precisa de energia através de quê? Através dos alimentos. Na verdade, ou seja, nossa energia provém através da energia dos alimentos. Duas hipóteses foram criadas, que é a hipótese heterotróficas e autotróficas. Vamos primeiro ver aqui como eram os organismos heterotróficos. Esses organismos, como a gente já estudou no ensino fundamental, eles não produzem seu próprio alimento. E eles obtinham energia através de quê? Através da fermentação, onde eles captavam a matéria orgânica disponível e obtinham energia delas por meio da fermentação. Vamos ver aqui a outra hipótese, que é a dos organismos autotróficos, que são aqueles que não produzem, não produziam seu próprio alimento. Que sugeriam o quê? Sugeriam que eles realizavam quimiossintese. E o que é isso? Isto é, quando os seres vivos são capazes de produzir moléculas orgânicas utilizando a energia liberada dos compostos inorgânicos, ou seja, eles conseguiam produzir substâncias orgânicas utilizando a energia liberada de compostos inorgânicos. Experimento de Miller e Urey. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é uma atividade lá que eu passei lá no Google Sala de Aula para vocês responderem. Esse experimento aqui de Miller e Urey, eles criavam a terra primitiva de Operin e Aldane, que através de um experimento que eles realizaram, eles criaram tipo as situações da terra primitiva e criando substâncias orgânicas, como os aminoácidos. Vamos destacar aqui também dois pontos importantes: a biogênese e biogênese. A biogênese. A biogênese
ia me dizer o quê? Que os seres vivos eram originados da matéria bruta. Ou seja, os seres vivos, essa abiogênese, ele deram o nome também de geração espontânea. O que era a abiogênese? Eles acreditavam o quê? Que um ser inanimado poderia originar, poderia originar a vida. Por exemplo, uma pedra poderia originar a vida. É como se fosse uma pedra dessa origem a um cavalo, coisa que não acontece, né? Ou a água ia dar origem ao peixe. Biogênese, atribuída ao estudioso, essa tese ela foi atribuída ao estudioso Louis Pasteur. Louis Pasteur, que ele falava o quê? Que os seres vivos provêm apenas de outros seres vivos, através da reprodução. Isso contrário à tese da geração o quê? Espontânea. Isso é um fato bem aceito. Mais aceito, né? A reprodução, ou seja, se um ser vai se reproduzir, ele vai ser reproduzido através de outro ser vivo, não é? Então espero aí que essa aula tenha contribuído para vocês. Desculpa aí porque eu ainda tô me encaixando nesse método, tô fazendo as aulas, tô melhorando cada dia mais um pouquinho, mas as próximas vou me dedicar mais. Espero ter ajudado.